Hoje eu vou te passar 4 maneiras de você prevenir doença renal no seu pet. Uma doença que não tem cura, é silenciosa e gravíssima. Então, se você está curioso para saber quais são essas prevenções, fica no vídeo até o final. Bom, pessoal, meu nome é Marco, eu sou um dos médicos veterinários aqui da Zoomédica e eu sou anestesista e nutricionista. Mas esquece isso tudo, porque eu sou o seu veterinário amigo. Eu estou aqui para te ajudar seu pet e toda a sua família. Eu estou aqui para servir vocês. E, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque nós estamos no mês de maio, que é o Maio Amarelo. E esse mês é muito importante porque é ele que representa a prevenção renal. Então, existe campanha nesse mês para nós prevenirmos a doença renal tanto em cães quanto em gatos. Mas lembrando que prevenção de doença renal tem que ser todos os dias. Então, apesar desse vídeo ser soltado em maio, a gente tem que fazer isso todos os dias. E eu falo porque as doenças renais estão entre as principais causas de óbito de cães e gatos idosos, chegando a acometer até 60% da população de pets acima de 7 anos de idade. Então, detectar precocemente é muito importante, pois a doença renal é, como eu falei, muito silenciosa. E com todas as dicas que a gente vai passar, a ideia é o rim se manter saudável. Então, não é só para preocupar com o rim apenas em maio. É para preocupar com o rim em todos os meses do ano, em todos os dias do ano. E nessa imagem vocês podem ver um rim normal, que é o rim do meio. O rim alterado de modo agudo, que é o rim na qual a legenda está escrita insuficiência renal aguda. E o rim com doença renal crônica, que a legenda fala insuficiência renal crônica. Então, você seguindo nossas dicas, essas 4 prevenções, você vai prevenir tanto doença do rim aguda quanto doença do rim crônica. Imagina só você, pessoal, com um cachorro que você tanto ama em casa. E esse cachorro ele está envelhecendo com o tempo. E você não nota nada de diferente nele. Está com os mesmos hábitos, alimentando, bebendo água, latindo, brincando, mordendo carteiro, passeando com você e nada de alteração. Porém, em um determinado momento, esse seu cão começa a ficar mais prostrado, chegando até parar de comer. Apresenta também vômitos esporádicos, algumas diarreias, mas tudo autolimitante. Depois ele melhora e não tem mais esses quadros de vômito e diarreia, mas o apetite ainda não está bom. Aí você, preocupado, leva ele no veterinário. E no veterinário, depois do médico examinar todo o animal, olhar coração, se ele está anêmico ou não, a hidratação dele, se tem muito ou pouco tártaro, ele pede exames de sangue para detectar alguma alteração que ele não conseguiu ver apenas examinando seu animal. Aí o resultado do exame sai e dá doença renal crônica. E, infelizmente, ele te orienta a tratar essa doença, mas não é de fato um tratamento, já que o que ele orienta você é administrar os remédios, fazer o paliativo para apenas gerar mais longevidade do cachorro ao seu lado. E essa história que eu contei para vocês, ela é verídica e acontece com muitos animais que nós atendemos. Aqueles animais na qual nós diagnosticamos a doença renal crônica de modo tardio. Ou seja, quando não há tanto que se fazer mais pelo animal. Por isso que essas dicas que nós vamos dar é muito importante e vai te ajudar bastante ao seu animal não se enquadrar nessas estatísticas tristes. Então fica de olho e vamos para a primeira dica. E a primeira dica que eu vou passar para vocês é alimentação adequada. Isso aí é o básico que nós temos que fazer para o nosso animal se manter saudável, longevo, com prevenção e a saúde em dia.
E o ideal, eu coloquei até uma imagem de ração contra alimentação natural. O ideal mesmo de você dar para o seu animal é a alimentação natural, isso sem dúvida. Com a alimentação natural, você potencializa ao máximo a expressão de saúde, prevenção e longevidade do seu animal. E isso aí você pode ter certeza. Se você não quiser dar alimentação natural, opte pela melhor ração do mercado, já que em termos de nutrição a gente não pode economizar. Porque se nós economizarmos em nutrição, pode ter certeza que nós vamos gastar muito lá na frente. E além de gastar, vai dar muito mais trabalho, já que algumas doenças desencadeadas por má alimentação pode fazer com que nós tenhamos que medicar o animal pelo resto de nossas vidas. Olha só, ninguém quer isso para o animal e para a gente, por isso que pecar pelo excesso em termos de alimentação é muito importante. E como eu falei, o ideal é a alimentação natural. E eu estou falando isso com vocês porque a alimentação natural tem 70% de água e a ração tem apenas 10%. E a água, como todo mundo sabe, é o principal componente do corpo do animal e também do nosso e de todos os seres vivos. Mais de 70% da composição do corpo é pura água. E com essa quantidade de água, o animal bebe menos água no dia a dia também. Então, quando ele alimentos de alimentação natural, consequentemente, como ela é mais úmida, é 7 vezes mais úmida que a ração seca, o animal ele passa a beber menos água, ele sente menos sede. E por que os fabricantes tiram a água da ração? Porque ela ia ter menos vida longa de prateleira. E essa quantidade de água na dieta, no corpo, é muito importante, tanto para cão e gato, mas especialmente se você tem um gato. Essa água é muito importante para os gatos, pois eles são muito mais propensos a desenvolverem problemas urinários e renais. E o gato tem baixa sensibilidade para a sede, pois ele é um animal do deserto. Então a origem do gato é uma origem desértica. E no deserto, como a gente sabe, não tem água. Então ele tem que obtê-la praticamente da presa, ou seja, da dieta. Ele se adaptou para isso. E eu estou falando tanto em água, que a alimentação natural tem mais água que ração, porque a água é fundamental para os rins. Tanto que essa, eu até já adiantei, é a nossa segunda dica de prevenção para a doença renal. Como o gato obtém a água somente da presa, desse modo ele concentra muita urina e utiliza toda essa água naturalmente presente na presa. Por isso que para cães e gatos a melhor dieta para ter uma saúde renal e saúde urinária também é uma dieta que fornece 7 vezes mais água que a ração seca. Eu falo isso já que gato não é como o cão, que em um dia quente vai beber bastante água para compensar isso, né? Compensar o fato dele não ingerir tanta água através da ração. E muitos gatos que recebem ração seca estão vivendo em estados de subdesidratação. Isso coloca muita pressão nos rins deles e, consequentemente, aparecem os problemas renais e urinários, ou gera muito mais predisposição para desenvolver esses problemas. Infecção urinária, plugs que impedem o fluxo urinário, doença renal crônica e outras coisas mais. Por isso que a alimentação é muito importante, tem um papel fundamental para a gente prevenir doenças renais. Fora que uma alimentação natural balanceada, rica em antioxidantes, a alimentação natural também não tem conservantes, nem corantes, nem transgênicos, que muitas rações têm, e isso também prejudica a saúde como um todo e a saúde renal. Por isso, quando você pensar em alimentação para o seu animal, sempre pense em alimentação natural. Sendo essa, então, nossa primeira dica para gerar prevenção no seu animal e ele não apresentar doenças renais. E se você quiser que eu faça a dieta do seu pet, eu vou deixar aqui um link na descrição. É só você entrar em contato e agendar um atendimento comigo, seja ele presencial ou online. Agora vamos passar para a nossa segunda maneira de prevenir doença renal. E essa eu até já adiantei para vocês, que é a hidratação. E olha que essa segunda maneira está totalmente ligada à primeira, já que você fornecendo alimentação para o seu animal, você está dando 7 vezes mais água para ele do que
fornecendo ração. E isso é muito importante para a gente manter a prevenção e a saúde renal e se o animal não tem insuficiência renal crônica ou insuficiência renal aguda. E por que a hidratação é tão importante para o animal para ele não desenvolver doença renal? Porque com o animal hidratado, ele mantém a pressão arterial adequada. Com isso, faz chegar mais sangue no rim e, consequentemente, o rim trabalha normalmente. Fora que também você já deve ter percebido que quando você bebe muita água, dá muita vontade de fazer xixi. E isso é positivo para os rins. E por que é positivo para os rins? Porque à medida que você se hidrata, esse líquido ele é absorvido e boa parte dele é eliminado através da urina. E essa eliminação faz com que o rim trabalhe, estimulando os néfrons, que são as células que formam o rim, a sempre se manterem ativos. E no cachorro não é diferente. A hidratação adequada estimula a filtração dos rins. Então, o cachorro bebendo água ou utilizando de uma alimentação muito hidratada estimula a filtração renal. Faz o rim trabalhar mais e ainda de modo mais saudável. Agora vamos para a terceira maneira de gerar mais saúde e prevenção para os rins. E se o animal não desenvolver uma doença renal. E é claro que não poderia faltar atividade física. E quando eu falo atividade física, pessoal, não é para complicar nada não. Eu até coloquei para vocês a imagem de um cão fazendo agility. E para quem não conhece a agility, consiste em fazer o cão percorrer um circuito que tem vários obstáculos com o menor tempo possível e o menor número de falhas. Então é um esporte que você pratica com o seu cão. Na verdade, você não pratica tanto, e sim o cão. E a raça mais utilizada é o Border Collie. E eu coloquei essa imagem de propósito, não é para dificultar, fazer um agility da vida para o seu cão não desenvolver doença renal. Não, uma simples caminhada, 20 a 30 minutos todos os dias, ou pelo menos 4 vezes por semana, vai fazer muito bem para o seu animal. E não só para os rins, mas para todo o corpo como um todo. Fora que você caminhando com ele também vai gerar saúde para você. Você vai queimar calorias, vai ser bom para todos os seus órgãos. E não se limite somente à caminhada. Existem outras maneiras do animal se exercitar também. Um exemplo que muitos cães gostam é o pega-bolinha. E se você tem um gato, é claro que gato é mais difícil de passear, de pegar a bolinha, mas só que você tem outras maneiras também de fazer o seu gato se exercitar e gerar mais saúde para os rins dele. Se o cão pega a bolinha, o gato pode pegar ou ir em busca da varinha. Então, aquelas varinhas com um ratinho ou até penas na ponta é muito saudável para o seu gato. Vai fazer com que ele corra atrás e se exercite. E eu coloquei até uma imagem de prateleiras que faz o gato se mexer dentro da casa. Fora que é um excelente artigo de decoração para deixar sua casa linda. Então, a atividade física é extremamente importante. Ela faz o sangue ser mais bombeado, o que chega mais sangue no rim, faz o rim trabalhar mais, melhora a pressão arterial do animal e a pressão está totalmente ligada à saúde renal, gera bem-estar, o que reduz estresse, gerando prevenção, saúde e longevidade. Então, a atividade física é excelente para o seu animal. Fora que muitas vezes, quando você estiver sem tempo, opta pelo enriquecimento ambiental, que vai ser muito importante para o seu animal continuar ativo, mesmo na sua ausência ou mesmo você sem tempo para cuidar 100% dele, como naquela época você estava com tempo. Isso é muito importante. Finalizamos então a terceira dica. Então nós já passamos por 3. A primeira é alimentação adequada, de preferência alimentação natural. A segunda é hidratação. A terceira é atividade física. Agora vamos para a quarta, que são os exames simples e de rotina que você tem que fazer no seu animal para verificar a saúde renal. E esses exames, pessoal, são muito importantes porque muitas vezes a gente acha que o animal está bem, mas ele não está.
E isso porque o animal não fala com a gente. Isso dificulta muito. Às vezes ele tem um mal-estar que a gente não consegue detectar e ele também não consegue se expressar para a gente. Então tem sempre essa angústia que faz com que os exames eles ajudem muito a gente a prevenir a doença renal, sendo a quarta maneira de fazer essa prevenção. E o primeiro exame da lista é a pressão arterial. E medir pressão arterial de cão e gato é mais difícil do que a nossa. Olha só, na primeira imagem mostra como a gente mede pressão arterial em cães e gatos. A gente precisa de um aparelho específico chamado Doppler e com esse Doppler a gente consegue medir a pressão. E a pressão de cães é de 90 a 140. Essa é a pressão quando o coração bate e ele faz força na artéria. E a pressão de gatos é de 100 a 140. E todos esses números se referem a milímetros de mercúrio. E medir a pressão do seu animal é muito importante porque a pressão alta ou baixa ela causa lesão nos rins. Já que, por exemplo, se o animal estiver com pressão baixa, não vai chegar tanto sangue no rim. Consequência disso, as células dos rins irão morrer. É assim que inicia a doença renal crônica em cães e gatos. E a pressão alta é a mesma coisa, ela lesiona muito o rim, porque o sangue bate com muita força e mata também essas células dos rins, que são as células que formam o rim. Por isso que pressão alta ou baixa lesiona o rim. E o foco do nosso vídeo hoje são as maneiras de prevenção renal. Mas só que, por exemplo, uma pressão alta ou baixa lesiona outros órgãos também, como o cérebro, olho e até o fígado. Então, pressão é o primeiro exame que a gente recomenda você fazer. Um outro exame muito importante é o exame de urina. E o exame de urina é um exame barato, assim como o exame de pressão, e ele nos dá muita informação, e principalmente informação precoce. Então, quando você menos espera que encontrará uma alteração, ela pode existir. E quanto mais precoce a gente detectar essa alteração, melhor para a gente não deixar a doença renal ela evoluir e piorar no animal e causar consequências que a gente nem imagina do que pode acontecer. E o exame de urina ele dá muita informação interessante. E nessa imagem, olha só, até engraçado, até parece que é fácil coletar urina de cachorro, né? E de gato também. Mas quem dera se fosse assim. E essa foto está mostrando o exame de urina por micção espontânea, que você mesmo pode coletar em casa. E levar para o veterinário e enviar para o laboratório a fim de fazer esse exame tão importante. E o exame de urina, ele dá a densidade urinária, dá também se o animal está ou não liberando proteína na urina. Ele dá várias outras informações também, mas pensando especificamente nos rins, essas duas são as principais, já que se a densidade urinária estiver alterada, significa que o rim não está concentrando adequadamente a urina. E isso é um indício de doença renal, então a gente consegue detectar pelo exame de urina. Outra coisa também é quando o animal libera proteína na urina. Então, o animal saudável que não tem lesão renal, ele não libera proteína na urina. Então, se ele está liberando, significa que tem doença renal, às vezes não aparente, ou seja, não doença renal crônica, mas o corpo do animal está lesionando aos poucos o rim, que a proteína é uma molécula nobre e não deve ser eliminada. E um terceiro exame muito importante e menos conhecido é o SDMA, chamado de dimetilarginina simétrica. E esse é um marcador biológico renal específico da função renal, que possibilita a gente a detectar a doença renal mais precocemente em cães e gatos. E de todos os marcadores renais, esse é o mais importante. E essa substância, que é a SDMA, ela é eliminada pelos rins dos animais e reflete com maior precisão a função do rim, aquela função que faz o rim funcionar, que é aquela filtração dos rins. E só para vocês terem ideia, o SDMA normal de cães e gatos é abaixo de 15 microgramas por decilitro. Acima de 20 microgramas por decilitro,
indica uma provável doença renal. E esse exame SDMA, ele detecta lesão renal quando o rim ele se apresenta 20% lesionado. Então você pega os 2 rins do animal, quando 20% desses 2 rins estiverem lesionados, o SDMA acusa essa alteração, ou seja, muito precoce, já que existem marcadores renais na qual a gente consegue detectar lesão renal somente quando 75% desses 2 rins estão danificados. Por isso que fazer exame e detectar de modo precoce é muito importante. Sendo então nossa quarta maneira de prevenir doença renal. E é claro, pessoal, aqui a gente não peca por excesso só em termos de prevenção, saúde e longevidade, não, em termos de conteúdo também. E eu vou passar uma quinta maneira bônus para vocês. E é a escovação dentária. Olha só, uma prática tão simples, tão banal, mas tão negligenciada com cães e gatos. E eu falo isso porque a saúde oral está intimamente ligada com a saúde renal. Então, se seu animal estiver com a saúde oral prejudicada, pode ter certeza que pode desprender alguma bactéria da boca e espalhar para o rim, por exemplo, e outros órgãos também. Mas como o tema do vídeo hoje é saúde renal, como você prevenir doença renal, a escovação dentária pode ter certeza que vai te ajudar muito nesse aspecto. Não deixa de escovar o dente do seu pet. E outro ponto positivo da alimentação natural, já que a alimentação natural, o animal que se alimenta do modo correto, que é receber comida de verdade, ele tende a ter menos tártaro do que o animal que come ração. Você sabia disso? Então era esse vídeo que eu queria trazer para você. Espero que o rim do seu animal esteja 100%. Segue essas dicas que não tem erro, pessoal. É menos uma dor de cabeça em termos de doença para você se preocupar com o seu animal. Fora que seu animal, quando ele adoece, e isso é muito triste porque já que o animal não fala com a gente só consegue perceber muitas vezes alterações quando o quadro já está mega avançado, você também acaba sofrendo, não é só animal, porque você tem que ficar levando no veterinário, você tem que ficar medicando em casa, e muitas medicações são pelo resto da vida, como animal doente renal, já que o rim é um órgão essencial para manter a vida do animal. O animal não consegue sobreviver sem um rim saudável. E a partir do momento que ele está doente, você também passa a sofrer, porque tem que medicar, tem que acompanhar esse animal o resto da vida e a vida nunca mais será a mesma, tanto para ele quanto para você. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Previna sempre o rim do seu animal. E não é só no Maio Amarelo, e sim em todos os dias do ano. E fica aqui o meu imenso convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube se você gostou desse conteúdo. Clica no botãozinho vermelho, se inscreve e deixa seu like, que é muito importante para a gente. E não esquece de compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp para todo mundo que tem cão, gato, fazer com que o rim desses animais viva forte e feliz. E antes de você ir embora, eu vou deixar um vídeo aqui sobre tártaro para você aprender o que é o tártaro e como a gente lá na clínica retira isso na prática. Então acessa lá que é muito importante para você saber isso, já que a prevenção de tártaro está intimamente ligada à saúde renal. Então um forte abraço para todo mundo e tchau!